Fala galerinha, tudo bom? Espero que esteja tudo belezura com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Prandini, arquiteto desenvolvedor Salesforce. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controlando o acesso da org inteira, da sua empresa, com uma maneira geral, e as regras que se aplicam à empresa se aplicam a todo mundo, tá bom? Mas antes disso, quero agradecer o pessoal da Synapse por estar ajudando nesse projeto maravilhoso aí. Então, para quem não conhece a Synapse, pausa o vídeo, vai lá dar uma olhada. Se possível, marca um cafezinho com a galera lá, que eles são sensacionais. Fica a minha dica. Bom, então, continuando essa série de vídeos aqui falando sobre segurança. Então, a gente está tratando aqui do Banco Sabra, que está fazendo uma reestruturação na empresa toda e quer que sua organização fique bonitona e fique de uma maneira bem segura para que dados não vazem ou que tenha ataques, que os ataques de qualquer fator externo sejam eliminados ou suavizados. E aí eles estão mudando exatamente por isso, né? Então, para manter uma empresa segura, para que nada ocorra de errado, tá? Então, uma visão geral aí do que a gente pode fazer em relação às configurações de segurança de uma organização inteira. Então, por exemplo, quando você configura política de senha, você fala assim, ó, a senha que a gente quer tem que ter dois caracteres especiais, uma letra maiúscula, um número e um meia-lua e soco baixo, tá? Então, você pode configurar isso e isso vai se aplicar para a empresa inteira. Ou, por exemplo, limitar o login em algumas horas, localizações, tá? Eu vou dar uma falada sobre especificamente cada um deles. Então, uma política de senha não é só basicamente como vai ser essa senha, mas ela vai ser quando ela se expira, quais são os requisitos dessa senha e tentativas também. Então, a expiração beleza, você tem uma senha lá mega cavernosa, mas você usa ela durante 3, 4 anos. Alguma hora alguém pode tentar e descobrir e aí ferrou o sistema. Então é sempre bom manter essa constância de trocando a senha. E os requisitos para a senha foi o que eu falei. Então, basicamente, tem que ter um caractere especial, um número, alguma coisa. E as tentativas de login também é importante. Então, o usuário tentou lá fazer 2, 3, 5 no máximo. E aí você já bloqueia o usuário dele. Uma restrição através do IP é um negócio muito legal. Então, para quem já teve a oportunidade de trabalhar numa empresa que tem uma segurança sinistra assim, então para banco ou acho que eu já conheci outras empresas que não eram bancos que tinham uns negócios sinistros assim de segurança. E aí a galera basicamente assim, dentro da empresa geralmente tem um IP fixo ou um range de IP fixo. Então, ou é X ou é Y. Então, desse IP até outro IP vai entrar. Aí, se você entrou na sua casa, por exemplo, não vai estar naquele range. E aí você tenta logar, você vai até abrir a tela do Salesforce, porque é um login. E aí, na hora que você tentar acessar, você não vai conseguir acessar, porque você configurou a restrição. Aí, se você só consegue fazer isso se você estiver dentro de uma VPN. Aí, você entrando na VPN, aí você pega o IP da VPN e aí você consegue entrar. Restringindo acesso pelo tempo também é muito legal. Então, isso por algumas práticas de empresa que, tipo, bateu 6 horas, 7 horas, sei lá, não quer que nenhum funcionário mais esteja na empresa. Parece um pouco utópico, parece, mas eu já trabalhei em empresa que era assim. Então, a galera bateu 6 horas, 7 horas, começa a desligar tudo, fechar todos os sistemas e todo mundo vai embora. Ou, por exemplo, sei lá,
você pensa assim, ah, as pessoas vão acessar enquanto estiver no trabalho, aí de vez em quando num sábado assim, sei lá, a galera de plantão ou algumas pessoas tal. Então, você configurar, beleza, então essa restrição aqui vai de X a Y tal, e no sabadão das 9 horas até o meio-dia, das 9 horas do meio-dia uma. Tipo, da uma da tarde do sábado até o final do domingo, não deixa ninguém entrar. Então você pode configurar isso dentro do seu source. Vamos ver como que a gente cria tudo isso. Então beleza, a gente está aqui, entrou no nossa org. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre a política de senha. Então a gente vai lá, procura política de senha. Então, ó, clicou aqui, você vê que ele está dentro da aba da abinha aqui segurança. Então a gente não está falando de perfil, a gente não está falando de uma pessoa específica ou de um papel ou de uma pessoa, é tipo assim, todo mundo. Então aqui, ó, tem bastante configurações bacanas aqui. Então, as senhas dos usuários nunca expiram, o que eu acho extremamente ruim deixar isso aqui, viu? Eu só deixo porque é a minha org e só eu uso. Então, mas na vida real, assim, não deixem isso, porque isso é muito ruim, assim. E histórico de senha, então, se o cara colocou uma senha antiga dele, vai deixar colocar ou não? Então, você pode colocar aqui as senhas. Comprimento mínimo, então o cara tem que escrever uma cidade, tipo, Tangamandapio, sei lá. Complexidade, ó, isso aqui é muito legal. Então, ele já coloca aqui, ó, deve conter caracteres numéricos ou alfanuméricos, letras maiúsculas, caracteres. Esse aqui é o mais sinistrão, assim, né? Então, você consegue colocar isso para que todo mundo respeite isso. A pergunta de senha é quando você configura um usuário, ele te fala assim, você qual que é a resposta que a galera geralmente faz assim, qual que é a sua resposta secreta para saber que você é você? E aí você coloca aqui se você quer deixar que o usuário coloque a senha que ele colocou, que ninguém vê, na resposta. Então você pode falar que não pode conter senha, por exemplo. Número de tentativas, período de bloqueio. Então, deu tentativas aqui, bloqueia quantos aqui? Então, e assim vai. E aí você pode colocar também uma mensagem aqui, um link de ajuda. O cara perdeu a senha e aí você tem um sistema interno da sua empresa que vai ajudar ele. Então você coloca aqui. Beleza? E aí a gente vai para outro carinha aqui. Então, vamos falar do acesso à rede. O acesso à rede aqui, ó, procura lá em cima. Então tá vendo aqui, ó, eu coloquei um IP meu aqui para teste. E aí você, por exemplo, vai e tem um IP fixo da sua empresa. Ou tem em casa, sei lá, gente que tem IP fixo em casa, assim. E aí vou lá dar um novo e falo assim, beleza, do 192.68.2.1 até 192.168.2.255. Para quem manja de rede ou para quem não manja, então basicamente assim, quando você entra no computador da firma ou uma coisa assim, ele atribui um IP para você. E aí, basicamente aqui, ó, tem 254 posições. Então, no máximo aqui são 254 pessoas que vão entrar. Porque cada pessoa que entrar na rede vai ser um usuário. Então você pode configurar. E aí se for pegar o IP externo tal e tudo mais. Beleza? O que mais a gente vai ver? Vamos falar agora sobre o restrição por horário. A gente vai entrar num perfil. Então a gente vem aqui nos perfis.
Esse é um caso que você de horário que você configura no perfil, porque geralmente você não tem como falar assim, ah, todo mundo vai seguir esse horário e pronto. Não, já não tem como fazer isso, porque as pessoas trabalham em horários diferentes. Então, nesse caso, eu vou pegar, sei lá, esse usuário aqui, o gerente de contrato. E aí nele eu vou colocar restrição por horário. Cadê aqui? Horário. Aqui, ó. Horas de login. Aqui também você pode configurar também o IP também dessa pessoa pelo perfil e não só pela organização inteira. Geralmente quando você tem uma organização inteira que você quer botar para todo mundo, beleza, mas você pode, supondo que você tem um time que é de vendas aqui e outro no outro estado, então você coloca IPs diferentes, porque eles não vão ser o mesmo IP. Hora de login, você vem aqui, ó, e fala, sai, aí. Então você fala assim, ó, beleza, domingo nenhum, porque ele não trampa domingo. Então, segunda, beleza, ele vai trabalhar segunda. Então, ele só trabalha da 1 da tarde até as 8 da noite, tá? E aí na terça, geralmente ele trabalha das 8 às, sei lá, 3 da tarde. E depois ele só vai trabalhar na sexta-feira, das 11 até as 7, tá? Então, se na quarta ele tentar entrar, ele não vai conseguir, ou na quinta, ou no domingo, ou no sábado. Então, isso aqui você configura baseado no seu negócio e na sua necessidade. Salvei aqui, e aí vai ter lá horas. Aqui, ó. Então aqui, ó, você vê que ele já configurou tudo bonitinho. Beleza? É... Então, assim, como a minha dica que eu sempre dou pra galera, sempre antes de fazer qualquer movimento de segurança numa empresa, faça um alinhamento muito bom disso, porque se alguma coisa acontecer, vai dar um problema federal e aí vai dar muita merda, assim. Então não faça isso. Não faça assim, vou fazer um bagulho aqui rapidinho, tá, tá, tá. Não, é com calma. Segurança não é um negócio rapidinho, assim, de fazer. Vai, faz aí e depois a gente vê. Não. Senta, conversa, que é o melhor jeito de se resolver. Beleza? Aqui tem bastante material de apoio falando sobre várias coisas, então tem muita coisa além disso, de segurança, tem algumas coisinhas a mais de segurança da org inteira. E aí os outros pontos a gente vai tratar nos outros vídeos, beleza? Um ponto importante aqui, galera, é que eu criei um grupo de estudos dentro do Facebook. Então, para quem estiver interessado em ensinar ou aprender Salesforce, entra nesse grupo aí que a gente conversa. Então, esse grupo não é para ficar lançando vaga, esse grupo não é para, sei lá, falar sobre sei lá, qualquer outra coisa que não seja relacionado ao estudo e a galera se reunir para aprender Salesforce, beleza? Então, só entrar nessa URL aí lá no Facebook, /groups, aprenda Salesforce, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. E qualquer dúvida, me mandem sugestões, GIFs fofinhos. Meu e-mail tá aí, meu Skype tá aí. E se vocês entrarem no grupo lá, mandem sua dúvida lá, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!